Hoje é Dia Mundial do Livro e eu vou trazer para você agora 10 livros para você viajar o mundo. Foi difícil realizar aqui uma coletânea dessa natureza, mas eu tentei pegar uma obra de cada nacionalidade, mais ou menos, de cada espaço representativo da literatura e com um recorte histórico para trazer para vocês aqui. Então acompanhe agora 10 livros para você rodar o mundo, beleza? Bora lá! O primeiro deles é Hamlet, de ninguém mais, ninguém menos que William Shakespeare. Muito bem, Hamlet aqui vai representar para nós um pouquinho da literatura de língua inglesa produzida no Velho Mundo, beleza? Minha sugestão: leia Hamlet, é uma tragédia. Bem, você sabe que de uma tragédia você não pode esperar muita coisa positiva, mas para você ter um pouquinho de noção a respeito daquilo que acontece dentro dessa tragédia, é básico você saber uma coisa. Temos aí um enredo em que um jovem príncipe busca vingar a morte do seu pai. E é lógico que essa tragédia vai ser permeada por diversos conflitos psicológicos e extrema densidade dos personagens. Aliás, se você for uma pessoa que gosta de séries e também de literatura, deveria saber que uma série muito popular chamada Sons of Anarchy foi inspirada nessa obra do William Shakespeare, beleza? Esse é o primeiro livro. Segundo livro, A Odisseia. Quem escreveu? Homero. E isso vai representar para nós a literatura clássica, lá da Grécia Antiga. O que é que nós temos nessa narrativa da Odisseia? É uma grande epopeia, uma obra que vai trazer Ulisses, o rei de Ítaca. Ítaca, uma pequena ilha que ficava naquela região, né? Vamos imaginar ele na região da Grécia Antiga, e Ulisses, logo depois de ter combatido na Guerra de Troia, vai ser amaldiçoado pelos deuses por desafiar a sua força, desafiar a sua potência, e ele vai lutar contra os elementos da natureza, contra os deuses que representam os elementos da natureza, para poder regressar à ilha de Ítaca e poder rever sua esposa e seu filho, o seu filho Telêmaco. É uma grandiosa obra, já foi adaptada inclusive para cinema, cujo protagonista, Ulisses, foi interpretado pelo Armand Assante. Você tem muitos elementos fantásticos, muitos elementos da cultura que se popularizaram posteriormente por causa da Odisseia. É uma grande sacada. Leia! Representando a Espanha, temos aqui Dom Quixote, Dom Quixote de la Mancha. Quem escreveu? Miguel de Cervantes, talvez uma das obras mais representativas em língua espanhola. Nós temos aí nessa obra as aventuras de um fidalgo que enlouquece e começa a recriar o seu mundo da sua própria maneira. De tanto ler novelas de cavalaria, ele acaba ficando um pouco lelé da cuca e vive aventuras malucas ao lado do seu companheiro Sancho Panza. É uma grande obra e trata de vários elementos que também se popularizaram na literatura. Um grande marco da literatura clássica, e esse é o nosso representante espanhol. Leia Dom Quixote de la Mancha. Representando a França, nós temos a obra Os Miseráveis. Quem escreveu? Victor Hugo. E aí temos uma obra muito densa, muito complexa, de cunho político pessoal do Victor Hugo, em que ele fala sobre desigualdade social e expõe a história de um condenado que foi posto em liberdade, o Jean Valjean. É uma grande obra que já foi adaptada para o cinema. Aliás, o protagonista desse filme, que o livro que acabou se transformando em filme, foi o Hugh Jackman, o imortal Wolverine. É um grande livro, um dos maiores da literatura clássica. Quando eu falo literatura clássica, é literatura que pertence ao cânone, Não estou utilizando clássica no sentido da terminologia literária. Vamos pensar, um dos maiores da literatura universal e o nosso representante francês. Vale a pena. Os Miseráveis,
Victor Hugo. Da Rússia vem uma das maiores obras da literatura, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. O que nós temos ali? Uma obra densamente existencialista, discute elementos como o homicídio, como o drama psicológico do protagonista, o niilismo, e a história, sim, está relacionada com um caso que envolve um assassinato. O título é muito sugestivo, Crime e Castigo. Qual vai ser o castigo para esse protagonista que sofre por uma opressão gigantesca dentro de si em todo o seu drama psicológico? Uma obra densa, a leitura não é simples porque é Dostoiévski, é literatura russa, mas vale cada linha. Fica aí a dica para você ler essa obra. Dos Estados Unidos vem uma referência de Ernest Hemingway. A obra é Por Quem os Sinos Dobram. Aliás, uma obra muito densa que fala sobre a condição humana, que traz ali a história ambientada em revoluções, guerras, né? Na verdade, nós estamos falando ali de um período em que o Hemingway escreveu e que o próprio autor foi muito influenciado por aquilo que estava acontecendo. A exemplo da Guerra Espanhola, Guerra Civil Espanhola. E nós temos aqui uma obra que foi tão importante que acabou servindo de inspiração para diversas canções posteriormente. Chego aqui a citar uma das canções mais famosas que recebe o título Por Quem os Sinos Dobram, uma canção da banda Metallica, né? A canção For Whom the Bell Tolls é inspirada nessa obra do Ernest Hemingway. Então aqui nós já estamos no Novo Mundo, falando dos Estados Unidos, obra Por Quem os Sinos Dobram. Fica aí a recomendação. No Brasil, nós temos aquela que talvez seja a obra mais enigmática da literatura mundial e que só pode ser desvendada, descoberta e analisada em todos os seus detalhes por brasileiros. Que obra é essa? Grande Sertão Veredas. Quem escreveu essa obra, você deve estar pensando, foi o Machado de Assis? É claro que não. Eu não coloquei o Machado de Assis nessa lista das 10 obras, porque eu queria um livro um pouco mais denso, então eu coloquei Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Você tem aí a narrativa que mostra a vida de alguns homens no cangaço e como havia uma sociedade regida por regras estritas dentro da vida no cangaço. Mistura misticismo, amor, preconceito, existencialismo e conflitos internos. De todos esses livros, na minha opinião, o melhor é esse do Guimarães Rosa. Não porque eu sou brasileiro, mas porque realmente o livro é fora de série. E ele é algo assim tão sensacional que você precisa conhecer muito a cultura popular brasileira para interpretar a obra. Grande Sertão Veredas já virou até mesmo série, tá? Se você conseguir encontrar, existe a minissérie para você assistir e tentar pegar algumas nuances além daquelas do livro. Do Japão vem uma referência que levou o Prêmio Nobel da Literatura. Que autor é esse? Kenzaburo Oe escreveu uma obra chamada Uma Questão Pessoal, que trata de um personagem que descobre que vai ter um filho, o filho tem uma anomalia cerebral e esse personagem luta com questões pessoais profundas para aceitar que terá a sua vida atrelado a uma criança que tem dificuldades com as quais ele não consegue momentaneamente lidar. E ele vai demonstrando um amadurecimento, uma transição à vida adulta, que é uma transição para ultrapassar dificuldades e ultrapassar essas questões pessoais. Uma obra que recebeu importantíssimas críticas e que envolveu muita polêmica. Se não me engano, que envolveu muita polêmica. Obra de 1964. Uma Questão Pessoal, Kenzaburo Oe. Eu sei que para a Alemanha eu deveria citar Fausto do Goethe, mas seria muito óbvio. Então eu resolvi trazer a obra O Perfume, do Patrick Suskind.
E essa obra é muito enigmática, vendeu mais de 15 milhões de exemplares, traduzida para várias línguas. Conta a história de um rapaz que tem uma peculiaridade relativa ao olfato. Ele tem um olfato poderosíssimo, ele consegue se guiar apenas pelo olfato e considera que o cheiro seja a essência das pessoas. E é lógico, eu vou aqui dar uma resumida, mas ele resolve criar um perfume perfeito e para isso ele precisa misturar o cheiro, a essência de algumas pessoas, que evidentemente ele precisa matar para conseguir esse aroma, né? Eu não vou dizer o que acontece na obra, era só para atiçar a sua curiosidade. Tá aí um bom livro para você ler, O Perfume, Das Parfum. E para encerrar, eu resolvi parar em Portugal. O Primo Basílio, escrito por Eça de Queiroz, talvez seja uma das melhores expressões da literatura do realismo que se fez em Portugal. Eu gosto muito do Eça de Queiroz, então por isso eu resolvi colocar essa referência aqui para vocês. Basicamente o que você tem aí é uma história para desmontar o que havia antes no romantismo. No Primo Basílio você tem uma protagonista que teve uma paixonite por um primo quando era mais jovem. E hoje ela está casada, hoje na época da obra, ela está casada e o primo volta para Portugal. Eles têm um affair, tem um tipo de relacionamento ali, ocorre uma traição e a partir daí muitos eventos catastróficos começam a acontecer de forma que você não consegue parar de ler a obra porque muita coisa acontece que te deixa desesperado. Você pensa, cara, agora acabou o mundo e ainda é possível você discutir as questões da estética literária do realismo. Vale muito a pena. Bem, esses aqui foram 10 livros que eu escolhi ali com um pouquinho de dificuldade, né? Porque é muita obra importante, mas eu quis fazer uma espécie de viagem pelo mundo aqui. Eu acho que acabei deixando gente de fora, mas eu tento recuperar isso aí em algum outro livro posteriormente. Gostou das recomendações? Já leu algum? Quer recomendar algum livro? Então clica aqui, faça inscrição, deixa o seu comentário e até a próxima. Força, guerreiro!